TV Conexões, aqui no segundo dia da Bienal do Livro aqui em Salvador e gravando mais um programa Conexões na Ponta dos Giz. Vamos bater muitos papos hoje aqui com vários autores e escritores que estão presentes aqui nesse ambiente onde muitas trocas estão acontecendo. Então, diferentemente lá do estúdio, onde a gente consegue ter uma conversa mais intimista com os nossos convidados, aqui nós vamos ter um compilado de histórias, onde você vai conhecer diferentes narrativas de escritores e escritoras, professores e professoras, autores, que vão contar para nós, na ponta do giz, como é que a literatura, a escrita, a poesia mudou a sua vida. Fique conosco que o café hoje é especial. Ele acontece aqui na Bienal. TV Conexões na cobertura aqui da Bienal do Livro Bahia 2026. Continuamos aqui com as nossas conversas com autores que se fazem presentes aqui nessa maravilhosa feira onde literatura, poesia, histórias acabam se misturando aqui no corredor num bate-papo sem fim. É muito bonito ver essa dinâmica do que está acontecendo aqui, principalmente com a presença dos nossos estudantes da rede pública. Mas agora nós vamos bater um papo aqui com a escritora Maribel Barreto, que é autora aqui do livro Os Ditames da Consciência. É isso mesmo, Maribel? Os Ditames da Consciência? Exatamente, ser sendo, porque não basta dizer que é preciso exercitar o seu ser no cotidiano, fazendo, transformando-se e transformando a partir do seu bom exemplo. Pois bem, eu sou Maribel Barreto, sou embaixadora da paz pela UPF, uma ONG consultiva da ONU. Sou também educadora, pedagoga, com mestrado e doutorado em educação e tenho também a gratidão de ter uma experiência na Secretaria Estadual de Educação, na organização de temáticas estruturantes na época da construção das diretrizes curriculares embasadas na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, uma atuação como consultora no ano de 2018, mas ficou muito marcante na minha trajetória profissional, porque neste momento nós enaltecemos o valor, a importância capital do estudo da consciência, do autoconhecimento, das práticas de meditação na prática educativa cotidiana. A nossa rede estadual de educação merece desenvolver os nossos estudantes integralmente. E esta obra, Os Ditames da Consciência, Ser Sendo, reforça esta necessidade. Precisamos investir nesta nova tecnologia, a tecnologia da consciência nos espaços escolares. E quem quiser ter mais informações sobre isso, acessar o nosso YouTube, o meu nome mesmo, Maribel Barreto, o Instagram, @soumaribelbarreto, e nós seguimos juntos pela consciência. Tá dado o recado, né? Então, como vocês podem ver, um novo modelo agora de aprendizagem está sendo proposto aqui pela professora Maribel. Quer conhecer melhor? Quer ver como funciona? Então adquira aqui o seu livro, Os Ditames da Consciência. Ó, esse aqui já é meu, depois eu conto para vocês a história. TV Conexões da Estação do Saber continua aqui batendo um papo com escritores, escritoras aqui na Bienal do Livro da Bahia 2026. E agora nós vamos bater um papo aqui aguçado, tá? Um papo com Juranildes, que é essa pessoa simpaticíssima que está aqui do meu lado, que tem uma história de vida assim inspiradora. Mas quem vai contar essa história para vocês é ela mesmo. Muito obrigado por receber a TV Conexão, Juranildes. Obrigada, eu. Tá? Conte pra gente aí um pouco dessa sua história e de onde vem esse seu olhar aguçado. Meu olhar aguçado veio desde quando eu era criança, porque comecei a trabalhar com 8 anos de idade, a empreender sem saber que estava empreendendo, e lugar de criança é na escola. Mas eu sempre tive o pé na escola e o pé no trabalho, foi o que a vida me deu. E isso me fez com que eu estudasse, crescesse,
ensinasse outras pessoas. Eu também sou pedagoga, já fui professora de sala de aula há muitos anos, e depois abandonei, mas continuo ensinando, viu, tá aqui. E com isso eu resolvi chegar na minha idade, já depois de 50, a pensar em escrever, contar um pouco da minha história, contar um pouco da minha vivência. Porque a vida, ela é de você cair e levantar. Mas você não pode cair e levantar, esmorecer e ficar no chão. Você tem que levantar, se reerguer, vou me reerguer, vou reerguer quem está perto de mim e vou passar essa questão da resiliência, o medo que as pessoas têm de empreender. As pessoas têm medo de viver, têm medo de respirar. E eu mostro para as pessoas que a gente precisa tudo: respirar, amar, estudar, empreender. Estudar é tudo de bom que tem na vida. Se as pessoas soubessem que conhecimento é poder, nossa, eu podia gritar para o mundo e para o Brasil: pelo amor de Deus, estudem, porque estudar é tudo que a gente tem. Empreender também é outra coisa extraordinária, porque você cria sua própria aposentadoria. Você pode viajar pelo mundo. Hoje eu conheço 70 países. A menina que veio lá do chão batido, de uma pobreza extrema. Já aos 71, eu tenho exatamente a conta canada mentiroso. 70 países que eu conheço, estudando a cultura, o tipo de educação que tem. E com isso me dá embasamento para que eu escreva todos os meus livros. E eu continuo batendo na tecla: vamos ler, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos para as redes sociais, esquecer a dancinha um pouquinho, mas pesquisar. Hoje nós temos um meio de pesquisa riquíssimo. Eu falo nesse livro aqui, Pedagogia do Futuro, que são as redes sociais, que se ter a parte positiva e a parte negativa. Mas mais a parte positiva, que a gente pode aprender muitas coisas e passar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos vizinhos, e ser feliz ensinando pessoas, como conta esse livro aqui. Esse livro aqui é um livro que realmente fala de resiliência. Aqui eu tenho 5 ou 6 mulheres, claro, o nome é fictício, que eu mentorei e hoje são grandes empresárias aqui na Bahia, que tinha pavor disso, pavor daquilo, medos, e que elas foram se recuperando, que via monstro dentro de si, que tinha que cuidar da casa e do filho e não sabia como cuidar das empresas. E eu sento, converso, oriento, daqui a pouco eu vejo a pessoa no topo. Hoje na minha empresa eu pego um estagiário, eu transformo ele no empreendedor. Quando ele sai, ele vai cuidar da empresa dele. E eu me sinto muito feliz que eu estou fazendo essa construção. É o legado que eu estou deixando. E não só esse não, vem muito mais por aí. E me diga uma coisa, Jurandir, diante de tudo isso que você colocou aqui pra gente aqui, de todas essas histórias maravilhosas, o nosso público que está nos vendo aí agora, quiser ter acesso a essa obra, como é que faz? Hoje vai no meu Instagram, @Dona do Olho Aguçado, ou então no Mercado Livre, ou então no Amazon. 3 pilares de venda: Amazon, Mercado Livre e Instagram, que é a Dona do Olho Aguçado. Siga aí, é um podcast que trabalha com empreendedorismo, que ensina a empreender. Hoje tem 400 edições no YouTube, vale a pena você escutar. Tá dado o recado, viu? Então agora você só não empreende se não quiser. Obrigado, amor. Você aqui conosco na TV Conexões, como eu disse, são muitas histórias, né? Histórias lindas e maravilhosas que você só vê aqui na TV Conexões, na cobertura da Bienal do Livro Bahia 2026. Continue aí conosco. TV Conexões, aqui andando ainda pelos corredores daqui da Bienal do Livro da Bahia 2026, e agora vamos bater um papo com um dos nossos professores da rede, professor José Américo, lá do Colégio Estadual de Tempo Integral de Vila Canária. Professor José Américo, muito obrigado por receber a TV Conexões. Professor, para quem ainda não lhe conhece, não sabe um pouco da sua história, conte para a gente aí um pouco da sua história. Eu sou licenciado em Letras Vernáculas, sou José Américo, filho de Diva e de seu Zé, professor na rede estadual há 24 anos e professor da rede municipal de Camaçari há 20 anos. Sou professor de língua portuguesa e aos 23 anos de carreira eu deixei um pouco a sala de aula
para me debruçar na educação inclusiva. Hoje eu estou na Sala do AE, na rede estadual, responsável pela Sala do AE lá no Colégio Vila Canária. Me especializei em educação inclusiva e AE, sou também psicopedagogo, sou escritor e sou um eterno educador. Que maravilha, um currículo assim, né, maravilhoso. E esse currículo com certeza vai contribuir a partir de uma inspiração aí que você vai nos contar agora para poder escrever o livro Lubel e os Óculos Mágicos, né? Qual é a história aí por trás aí de Lubel? Essa minha carreira de professor fez me aguçar em vários questionamentos dentro da própria escola, no chão da escola, e também por ser um tio babão. O livro também tem um nome inspirado nas minhas duas sobrinhas, e em especial o livro tem uma história contada na vida real de Isabela, que é a minha sobrinha caçula, que me questionou o uso de óculos. Nesse questionamento de uso de óculos, eu perguntei a ela o porquê. E ela narrou, por ser uma menina negra, ela narrou que não gostaria de usar óculos porque, além de ser negra, ela usar óculos. Eu achei essa fala dela uma fala tão assim repetida sobre o racismo estrutural, que eu procurei, enquanto educador, enquanto tio, enquanto cidadão desse Brasil que quero mudanças nele, escrever esse livro que eu dito que não é uma literatura infantil, é uma literatura, porque a literatura ela toca a alma, ela toca o ser humano. Então ela fala sobre bullying, sobre gênero, sobre raça, e a partir desse questionamento dela, Lubel foi criada, uma menina negra de óculos que vai para a escola, e na escola ela ganha um concurso de pintura, e a partir desse concurso de pintura ela começa a se relacionar melhor com os outros colegas. E o público-alvo para poder trabalhar esse material desenvolvido por você, professor, pode ser trabalhado o quê? Séries iniciais, fundamental, ensino médio? Qual foi o objetivo quando você propôs fazer essa obra? Eu sou professor formado em letras, eu estou repetindo isso aqui, e não gosto de categorizar a literatura. A literatura é aquela leitura, são aquelas palavras que saem do coração e afetam a alma de tantos leitores. Então, este livro pode ser trabalhado do berçário à terceira série do ensino médio. Professor, muito obrigado, mas antes da gente finalizar contigo, quem tiver interesse em adquirir a sua obra, como é que a gente faz? Observe bem, quem tiver interesse de adquirir minha obra, vá lá no Instagram, @Lubel Óculos Mágicos, e nos chame no direct, @Lubel Óculos Mágicos. TV Conexões, a Estação do Saber, continua aqui nesse bate-papo com escritores e escritoras na Bienal do Livro da Bahia 2026. E agora nós iremos conversar com a escritora Clara Carolina. A obra de Clara Carolina chama-se Lunário Perpétuo. Clara, muito obrigado por receber a TV Conexões. Conte-nos um pouco aí da sua história, um pouco dessa sua obra. O que é esse Lunário Perpétuo exatamente? Olha, o Lunário Perpétuo é um almanaque que as pessoas usavam para guiar as plantações, ver a frequência da lua, saber quando plantar uma coisa ou outra. E é um almanaque que surgiu no século XVI. E depois essa sabedoria permanece nas práticas cotidianas do povo da Caatinga. Então eu escrevi alguns contos que falam um pouquinho a respeito desse uso dessa sabedoria antiga no convívio das pessoas do sertão. Que maravilha. Isso tem a ver um pouco com a sua trajetória de vida? Você mora no sertão? Como é um pouco da sua história aí pra gente? Eu nasci em Vitória da Conquista, que é conhecida como Sertão da Ressaca, que tem um violeiro cantador, Elomar Figueira Melo, como referência. E os temas que estão no conto fazem sim parte de minha vivência. E você tem outros livros publicados ou esse é o primeiro? Esse é o primeiro de contos, de ficção, mas eu também tenho publicações acadêmicas, como O Desertor, História da Província de Santa Cruz, com estudos de outros autores, e também já participei de coletâneas com poesia de autores nordestinos. Tem alguns desses contos aí que você destacaria como sendo aquele assim que é sua grande paixão, que você já leu e releu ele várias vezes? Talvez o primeiro conto do livro, em que eu falo quais são as regras que eu uso para escrever todo o livro. O Almanaque é um livro descontínuo, como conto, né?
e ele não tem assim a intenção de ter um começo, meio e fim. Por isso que eu tenho a preferência pelas histórias curtas. Como é que faz para poder adquirir o seu livro? O meu livro pode ser adquirido pelo Estúdio Palma, pela editora Patuá, que é a editora do livro, e também podem entrar em contato comigo pelas redes sociais, Clara Carolinas, no Instagram. Perfeito. Muito obrigado, Clara, por receber a TV Conexões. Então tá dada a dica, viu? Lunário Perpétuo, com vários contos aí que você vai acabar se apaixonando, como nós aqui também nos apaixonamos. Continue aí com a gente, tem mais histórias pra gente ouvir por aqui. Continuamos aqui na Bienal do Livro da Bahia 2026, né? Fazendo aqui esse passeio e conversando com os escritores, as escritoras, os transeuntes que estão aqui nesses corredores aqui de muita cultura. E nós vamos bater um papo agora com Noi Sou. Olha que nome maravilhoso, poético. E ela também que é essa pessoa simpática, colorida, criativa, tá? Noi, muito obrigado por receber a TV Conexões, tá? E você escreveu um livro chamado As Setigonistas ao Quadrado. E na nossa conversa aqui, você também estava me dizendo que é uma metodologia nova de escrita, não é isso? Mas antes da gente falar dessa metodologia, conte-nos um pouco sobre você. Quem é você, de onde você veio, como é que a poesia e a literatura entrou na sua vida, para a gente conhecer você um pouco melhor. É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo espaço. Eu venho de Vitória da Conquista, viajei 9 horas para estar aqui, assim, estou muito feliz em estar na minha primeira Bienal do Livro. Então estou super feliz, contente pela oportunidade. Eu conheço a poesia desde que eu tenho uns 12, 13 anos de idade, isso já faz uns 20 e poucos anos. E foi algo que me fascinou desde o início, pela possibilidade de a gente imaginar o mundo a partir de metáforas, a partir de algo que é concreto, mas abstrato também. Então eu gosto muito desse mundo da imaginação, mas com a poesia parece que tudo se sublima, além de tudo. E eu escrevi um livro, A Setigonistas ao Quadrado, junto com a Jaque Monteiro, a partir de um estilo poético novo, como você colocou. E esse estilo poético ele foi criado em Pernambuco, em 2020, por 3 autores pernambucanos. E a gente se apropriou do cetígono porque é algo que nos fascina pensar na estrutura dele. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do cetígono. Vamos ver um exemplo, então. Vamos ver um exemplo. O cetígono ele é composto por 7 versos. E esses 7 versos, eles trazem 3 poemas em um. A gente tem o dístico, que é composto pelo primeiro verso e o último verso, que formam um poema por si só. Temos os versos nucleares, que, tirando o dístico, pode ser lido também os 5 versos nucleares, que estão aí no meio, e formam um poema também totalmente independente. E os 7 versos, eles formam um terceiro poema. Então, a gente achou muito mágico esse novo estilo, justamente com essa proposta de você trazer talvez até 3, 4, 5 informações diferentes em um mesmo poema, a partir desses 7 versos. Muito interessante, viu? E me diga uma coisa, a poesia, ela foi apresentada para você ainda quando você estava na educação básica ou ela apareceu para você em algum outro momento da sua vida? Foi ali a partir da 5ª, 6ª série que eu fui para a escola pública e na escola pública eu tive muita sorte de ter uma biblioteca. Biblioteca é essa que me deu a oportunidade de conhecer autores como Castro Alves, Álvaro de Campos, muitos autores que eu copiava. Eu queria copiar no início para entender primeiro, né, como era aquele processo. Então eu comecei a criar os meus próprios poemas. Eu tenho um caderno de poesias. Quando eu tinha 11 anos eu comecei a escrever, eu numerava esse caderno. E é a minha relíquia, justamente porque eu penso, nossa, como é que naquele momento a poesia, a literatura já me salvava. Porque eu não tinha como conversar com outras pessoas sobre sentimentos ali que estão pululando na adolescência, pré-adolescência, que a gente começa, né? E aí a poesia veio ali para mim nesse momento. E quem quiser adquirir a sua obra, como é que faz? Essa daqui está disponível na Wiclap, que é uma plataforma independente, e também na Amazon. Então pode ser adquirido, ou comigo mesmo, como autora, ou com a Jaque Monteiro. O meu Instagram é noi.pulsãopoética. Está sempre pulsando poesia.
Bom, tá dado o recado, espero aí que vocês possam acessar e conhecer aí essa metodologia poética que de nós sou, viu? TV Conexões, aqui na cobertura da Bienal do Livro Bahia, trazendo para você muitas histórias. Espero que você se apaixone por elas como nós estamos nos apaixonando. Continue conosco, tem mais história por aí. TV Conexões, a estação do saber aqui na cobertura da Bienal do Livro 2026. E entre os diversos bate-papos que estamos tendo aqui nessa maravilhosa feira, com muitos encontros, nós vamos agora conversar com Esther Figueiredo. Esther Figueiredo, entre outras atividades que ela desenvolve, ela é curadora da Fligê, a festa literária de Mucugê, também tem participação muito importante na Fliconquista, a festa literária de Vitória da Conquista, mas hoje ela está aqui representando a editora Estúdio Palma, aqui na nossa Bienal 2026, com um catálogo de obras de muitos escritores e escritoras que só você vindo para conhecer, tá? Esther, obrigado por receber a TV Conexões, uma grande satisfação. Como é que está sendo essa experiência desse ano aqui na Bienal da Bahia 2026? A experiência é maravilhosa porque é o momento do encontro do leitor com o escritor e com o seu livro. Então nós temos um catálogo especial de livros para as infâncias, livros adultos, livros devocionais, livros ficcionais, livros técnicos que abordam esse conjunto da produção da Bahia, da produção do livro, não só a literatura como ficção, mas a literatura técnica científica também, escritores e escritoras que vêm de todos os territórios da Bahia e também do Brasil. Então esse momento do Estúdio Palma na Bienal do Livro Bahia no ano de 2026 amplia essa presença da produção autoral da Bahia, não só com a participação dos escritores baianos, mas das possibilidades de troca de experiência, de intercâmbio, de melhor qualificação desse mercado editorial da Bahia. E para esse ano, tem alguma novidade vindo por aí nas feiras e festas literárias que vão acontecer ao longo do oceano? Pode dar algum spoiler aí pra gente? Vamos pensar em todos os oceanos, né? É reunir os mares atlânticos, né? Bahia e os atlânticos todos aí da literatura. E a novidade é justamente essa, é a gente fazer essa profissionalização do campo da curadoria literária, como você disse, dos eventos como Fligê e Fliconquista, e fazer essa visibilidade dos escritores baianos com os escritores também de outros países. Inclusive você tem um livro, né, que é o livro Curadoria Literária, né, que traz justamente essa sua visão, dessa sua experiência, dessa sua trajetória nessa organização desses eventos, né? Pode contar um pouquinho pra gente aí desse seu livro? Esse livro é um livro que parte justamente dessa experiência, mas da necessidade também da gente compreender o que é curadoria no seu plano amplo, a curadoria nas artes, e qual é o enfoque da curadoria para a literatura. A curadoria para a literatura, nesse conceito em que, além da presença da obra e do escritor, você precisa também ter a presença do público e do leitor. Então, esse livro ele aborda a organização de eventos literários, do enfoque do que é a organização desse evento sob o pano de fundo da curadoria literária. E para quem está nos vendo agora e se interessar por esse catálogo maravilhoso, como é que faz para poder adquirir essas obras? Nós estamos aqui disponibilizando todo o catálogo durante a Bienal. Pode nos encontrar também pelas redes sociais do Estúdio Palma e também diretamente com os escritores que divulgam todo o trabalho do próprio Estúdio Palma. É isso aí, gente. Está dado o recado. Espero que vocês se inspirem e visitem aí o catálogo do Estúdio Palma. Com certeza não vão se arrepender da grande variedade de aprendizagens e de histórias que encontrarão nesse catálogo, viu? TV Conexões na cobertura da Bienal Bahia 2026. TV Conexões, a estação do saber na cobertura aqui da Bienal Bahia 2026. Continuamos aqui buscando histórias para poder contar para vocês. E agora vamos conversar aqui com o professor Domingos Ailton. Professor Domingos é lá de Jequié e ele veio trazer uma obra aqui que vai transversalizar com a nossa ancestralidade. Eu sou Domingos Ailton, sou do sertão de Jequié. Comecei a escrever muito cedo, escrevi aos 6 anos de idade meu primeiro conto, publiquei
inclusive aos 17 anos, o meu primeiro livro foi inclusive numa escola estadual que eu era presidente do Grêmio Estudantil, o Instituto de Educação Regis Pacheco, que é hoje o CEP Regis Pacheco, lá em Jiquié. Sou professor da rede estadual de ensino, secretário de Cultura e Turismo lá em Jiquié. Sou escritor, com algumas obras publicadas. Estamos lançando aqui o livro Antônio Borocô, que é o primeiro romance sobre a religiosidade e a cultura afro-brasileira em Jiquié. É a história baseada em fatos reais de um pai de santo, que era Antônio Borocô, que saiu de Cachoeira, aqui no Recôncavo Baiano, foi para Jiquié, numa época que o candomblé, a capoeira, o primeiro grupo de capoeira que o romance se reporta aqui também, foi o Banda da Lua, surgiu lá no bairro onde eu moro, o Joaquim Romão, eram perseguidos pela polícia. Esse é um romance dessa trajetória da nossa ancestralidade afro-brasileira em Jiquié. Mas estou aqui também com um livro que é anterior a Antônio Borocô, que é Figuras Típicas e Religiosidade Popular de Jiquié. A história daquelas figuras, personagens reais que foram esquecidos pela história. Aqui estão os mascates, o vaqueiro, a rezadeira, o raizeiro, também sobre o tropeiro, o boiadeiro, o carreiro dos carros de bois. Então, o livro traz essas histórias de vida desses homens e mulheres que contribuíram para a história de Jiquié, para a história econômica, social e cultural de Jiquié. E também estou aqui, tinha também o Anésia Cauaçu, mas já acabou, todos foram vendidos aqui, que é a história da primeira mulher que ingressou no cangaço. Muitos pensam que foi Maria Bonita, mas foi Anésia. Quando Maria Bonita nasceu, em 1911, Anésia Cauaçu já estava à frente de um bando de mais de 100 homens. E ela não era a companheira do cangaceiro, ela era a líder do bando. Então foi a primeira mulher a ingressar no cangaço, a primeira a usar calças compridas, a primeira a montar de frente, já que as mulheres montavam de lado, numa cela chamada Silhão. Uma mulher à frente do seu tempo, que eu escrevi esse romance denominado Anésia Cauaçu. E tem aqui também o livro mais recente, que é uma novela denominada Os Magos do Oriente, que é a história, a saga dos magos que visitaram o menino Jesus. Então, de onde eles vieram? Por que eram magos? Por que se tornaram magos? Por que se tornaram reis? Eram apenas 3 ou foram 4 que presentearam o Deus menino, o menino Jesus? Para você saber saber a resposta dessas indagações, tem que ler Os Magos do Oriente. Quanta riqueza, que é possível encontrar nessas obras, Domingos. Estou assim encantado com tudo que você acabou de narrar aqui pra gente. E para quem está nos vendo agora, não pôde vir para a Bienal, quer ter acesso a essas obras, como é que ele faz para poder entrar em contato e poder adquirir essas obras? Olha, pode entrar em contato, tem o meu site www.domingosailton.com.br, tem o Instagram, que é @Domingos Ailton Jornalista, pode enviar uma mensagem, ou então o meu próprio WhatsApp, que é 73998554323, que a gente pode encaminhar o livro pelos correios para qualquer lugar, tanto aqui da Bahia, do Brasil e do mundo. Muito obrigado, Domingos, por receber a TV Conexões, viu? A TV Conexões agradece sua atenção e tá dado o recado, viu? Não deixem de acessar aqui todas as informações que foram passadas para vocês e perder essa oportunidade de ter mais esse aprendizado nessa transversalidade, com uma ancestralidade, com a história local, conhecendo um pouco mais das histórias e narrativas de Jequié, da Bahia, do Brasil. É a TV Conexões na Bienal Bahia 2026.
foi isso, gente. O nosso Conexões na Ponta do Giz hoje bateu um papo com vários autores e autoras aqui na Bienal do Livro Bahia Salvador 2026. Espero que vocês tenham gostado, viu? Te vejo no próximo Conexões na Ponta do Giz. Você não vai perder!